Eu quero chamar ao palco Samir Cesário Pereira. Ele é de Balneário Camboriú e viveu na prática isso que eu falei. Por gentileza, Samir, pode subir ao palco e uma salva de palmas. Bom dia a todos. Dia bonito de sol hoje, né? Aproveitando ontem, foi um dia bem produtivo. E os feras que passaram aqui ontem, que eu consiga compartilhar um pouco com vocês da minha experiência sobre micromobilidade. A apresentação, ela foca nas experiências, nos desafios e nos avanços nos últimos 5 anos de micromobilidade. Eu estive diretor de mobilidade urbana no município de Itajaí por 4 anos e agora na Autarquia Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú. Mudei de local, mas os filhos não saem de mim. Micromobilidade, transporte público, sou gestor do transporte público de Balneário e estacionamento rotativo também. Compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências. Eu trago essa imagem porque ela tem um lado afetivo, né? A micromobilidade começou a entrar em discussão no Brasil aí nos anos 80. São Paulo já tinha a dor do trânsito, a dor de deslocamentos rápidos, e aí, em cima disso, surgiu o Walk Machine, acho que, revelando já a idade, aí o pessoal também participou um pouquinho, conheceu. E nos anos 90 eu tive um Walk Machine desse, e usava como brinquedo, só que o desafio não era a infraestrutura, não era a legislação. A vizinha da minha rua reclamava da minha mãe todos os dias por causa do motor de motosserra dava interferência na televisão. Toda vez que eu passava na frente da casa dela, fazia um risco na televisão, além do barulho, né? Então, para iniciar aí essa minha relação, e a gente vê que na publicidade ele já traz ali criança utilizando, né? Que é o desafio que a gente tem hoje, e a questão do espaço público rodando nas calçadas, né? Então, começo pelas experiências aí, projetos de Itajaí, entre 2021 e 2024. Trago um compilado aí de matérias e imagens, depois posso compartilhar a apresentação com vocês também. 2022, iniciei ali a questão de autorização de empresas de micromobilidade. 2024, mais uma empresa, de patinete, uma empresa de bicicleta compartilhada também. Então, a gente começa a ver a evolução ali do equipamento. Esse primeiro modelo aqui, que era basicamente um modelo de brinquedo realmente, o IoT péssimo, a eficiência da bateria também muito ruim, mas foi aprendizado, né? Nesse período de 23, eu comprei um patinete para mim e me deslocava entre Balneário e Itajaí, mesmo sem infraestrutura, passando por um morro, para sentir na prática os desafios, né, da micromobilidade. A gente já vê a evolução aqui de outra empresa de compartilhamento, que é o que tem de mais moderno hoje, em termos de IoT, em termos de bateria, em termos de tecnologia, com carregador de indução, então uma série de requisitos que avançaram, e da bicicleta elétrica também presente na cidade de Balneário Camboriú ainda hoje e Itajaí. E lá em 2023 eu já, mesmo sem regulamentação, implantei no município de Itajaí 5 vagas no centro da cidade com teste. O pessoal, na época da Autarquia de Trânsito, me apoiou muito. E, é claro, vereadores questionaram, o Ministério Público questionou. Essas empresas todas operaram sem credenciamento, sem legislação no município, autorização precária, na cara e na coragem. E acho que se a gente não ter o desafio, não ter essa questão para bater de frente, a gente não consegue evoluir. Então, sem medo, respondi diversos questionamentos. Só que essas empresas estão operando lá em Itajaí desde 2022 até agora, e agora que saiu a legislação para regulamentar. Então, eu vejo que foi um avanço positivo. A gente trouxe uma empresa, o CEIA, é um centro de engenharia de Porto
Portugal. A gente fez uma contratação internacional, inexigibilidade e licitação. Tu pensa como foi complexo. O contrato foi feito em 2020. 2020, a gente fez um contrato de 1 ano para desenvolver o aplicativo, no meio da pandemia. E no dia 22 de setembro de 2021, Dia Mundial Sem Carro, a gente lançou esse aplicativo em Itajaí, que fazia a integração das empresas de micromobilidade, do transporte público e do aplicativo do Strava também de bicicleta. Ou seja, nesse aplicativo, tu registrava todos os teus deslocamentos sustentáveis, seja no transporte público, seja no patinete, ou seja na bicicleta de uso pessoal ou caminhando. Esse Centro de Engenharia, o CEA, ela tem uma certificação internacional reconhecida pela ONU nesse projeto. Tu vê a matéria aqui, ó, Itajaí é a primeira cidade da América Latina com aplicativo de recompensa de mobilidade sustentável. Então, registrava-se os deslocamentos, através dessa plataforma ele fazia a quantificação de CO2 evitado no deslocamento e gerava uma moeda digital, que a gente chamava o ER Itajaí. Então, você andava de ônibus, você podia trocar esse ER por minutagem de patinete. Se andava de bicicleta, você podia trocar esse ER por passagem de ônibus. Então, foram 12 meses desenvolvendo o aplicativo, depois nós renovamos o contrato e rodou por 2 anos, até 2024. E para o município, o que eu explorei disso? Os dashboards, né? Então, todos os deslocamentos com as empresas de compartilhamento que acontecia no município, eu tinha esse dado em tempo real, né? Mapeado, mapa de calor e todas as transações realizadas. Então, foi um projeto muito desafiador, pioneiro, disruptivo, diversos questionamentos, Tribunal de Contas, Ministério Público, e seguimos forte. E aí eu usei aquele aplicativo e falei, cara, eu preciso fazer mais algum projeto com isso. Eu preciso levar isso para as escolas. Olhei para minha mãe, PhD na área de pedagogia. Mãe, preciso fazer um projeto para a Secretaria de Educação de micromobilidade envolvendo essa plataforma. E a minha mãe escreveu o projeto para mim. Bati na Secretaria de Educação, olha, nós temos um projeto de fazer um concurso com os alunos de 12 a 16 anos, que é a faixa aí que começa a se deslocar sozinho na cidade, que logo vai querer fazer carteira de motorista, próximo dos 18 anos. Nós vamos fazer um concurso com os alunos durante um semestre, e os alunos vão registrar seus deslocamentos, seja indo para a escola ou deslocamento pessoal, atividade pessoal. E os alunos que fizerem mais deslocamentos, tanto a pé, de bicicleta ou de ônibus, serão premiados, né? Então, a gente fez a primeira edição do concurso, e aí no desafio do público como é que tu compra os prêmios, né? Como é que tu agiliza esse processo de compra. Então, computador, bicicleta, passeios. Computador consegui comprar porque era uma doação para a escola, né? Então consegui comprar por registro de preço. Mas a bicicleta eu pedi para um empresário. Os passeios no Beto Carreiro, na Roda Gigante, Balneário, eu paguei do meu bolso. Então foi um projeto bem legal. Eu acho que plantar uma semente sobre deslocamento, sobre micromobilidade, sobre sustentabilidade no público jovem, de 12 a 16 anos. Então, eu sempre falo que se a gente conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, já valeu a pena o projeto. Depois, esse vídeo não precisa ter o som, mas depois, nos próximos, tem fala, daí eu preciso do áudio. Tá? E aí fomos para mais um projeto. Eu estava na Secretaria de Planejamento Urbano, cheguei para o pessoal da Autarquia de Trânsito. Vamos botar os guardas e os agentes de trânsito para andar de patinete? Toparam a ideia, é uma construção, porque os agentes também têm que quebrar esse paradigma, né, de querer topar e querer usar no dia a dia. Então, eu fiz um termo de cooperação entre uma empresa de compartilhamento, a Guarda Municipal, a Autarquia de Trânsito e a Secretaria de Planejamento Urbano. Tem bastante repercussão esse projeto, no nível de Estado. E aí eles passaram a fazer ronda no centro da cidade com os patinetes. Então, se ele fazia uma ronda a pé, andando em velocidade média aí de 6 km por hora, ele passou a fazer essa ronda de patinete a 15 a 20 por hora. Então, a presença do agente e da guarda tornou-se mais efetivo, né? A gente pegou a região central de Itajaí, onde tem um calçadão. Então, foi um projeto bem interessante, com bastante repercussão.
E aí a gente chega em Balneário Camboriú, eu assumi a autarquia de trânsito como diretor de engenharia de tráfego, mas, como falei, esses filhos não saíram de mim, tanto transporte público como a micromobilidade, que eu faço a gestão em Balneário Camboriú. E no dia 31 de dezembro de 2024, um dia antes da posse. Nós somos a favor da micromobilidade, isso é importante destacar, é muito importante ter micromobilidade, mas é muito mais importante garantir a segurança, tanto dos... Patinete elétrico na Avenida Brasil, acidente aconteceu um dia antes da posse. Então, já começou o ano fervendo o negócio, né? Balneário Camboriú, eu moro lá minha vida inteira, então mesmo trabalhando em Itajaí, acompanhava a micromobilidade lá. Existe ainda empresas operando de forma precária no município, sem legislação. Então, acho que sempre de um desafio, de uma dor, traz benefícios, né? Então, a prefeita foi atropelada no dia 31, ficou um pouco em off, e depois de uns dias acabou revelando aí, e aí abriu a porteira para uma discussão de regulamentação dentro do município. Deixa eu botar se tu consegue botar Nós somos a favor da micromobilidade, isso é importante destacar, é muito importante ter micromobilidade, mas é muito mais importante garantir a segurança, tanto dos pedestres, mas também para quem está conduzindo. Então, quero deixar claro, eu não estava no patinete, eu estava caminhando, indo para o meu carro, quando o patinete veio em alta velocidade e me arremessou quase no meio da Avenida Brasil. Então fica aqui, né, para que todos possam ter consciência no uso, cuidado, para que todos possam transitar em Balneário Camboriú com segurança. Então aí desse incidente... Confira conosco agora o que pode e o que não pode. 21 de janeiro, então 21 dias depois da posse dela, já saiu a lei para regulamentar a circulação, né, disciplinar a questão do espaço público, e também das empresas de compartilhamento, que no verão tínhamos 5 empresas operando, mais de 2.000 equipamentos. Tu andava nas calçadas, brotava equipamento para tudo que é lado. Então, a gente precisa dar um jeito de regulamentar, né? Pode soltar o vídeo aí em cima da lei? Ciclomotor na pista de rolamento, isso pode. Ciclomotores na ciclofaixa, na ciclovia e nas ciclorodas, não pode. Em calçadas, área de pedestres e calçadões também não pode. Bicicletas elétricas e patinetes na pista de rolamento não pode. Já nas ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas e no bordo direito, aí pode até 20 km por hora. Ciclomotores estacionados em área de veículo, aí pode. Ciclomotores estacionados em área de pedestre e ciclovia não pode. Bicicletas elétricas e patinetes na faixa de pedestre só empurrando. Bicicletas elétricas e patinetes para estacionar só em calçada com largura acima de 3 metros. Os agentes de trânsito farão a fiscalização e, diante das infrações, vai ser aplicadas penalidades, podendo ser removidos os veículos. Colabore, juntos faremos um trânsito mais seguro e mais tranquilo. Então, muito importante a questão da comunicação, e como as redes sociais hoje é o caminho que tem maior abrangência, tanto os agentes como a questão da fiscalização. Nós temos a Escola Pública de Trânsito, né, foi para a rua para dizer, olha, agora a gente tem uma lei e a gente precisa se adequar a essa lei nesse período de transição. Então, eu destaco algumas coisas da lei aqui rapidamente, né, da proibição na questão do calçadas, calçadões, né, foi delimitada a questão de largura mínima de 3 metros, então a gente não pode ter estacionamento com calçadas inferiores a 3 metros, a questão da acessibilidade, a questão do podotátil também, a questão de permitir a gente credenciar essas empresas por meio de outorga. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, alguns destaques aí que eu trouxe da lei. Rapidamente, eu queria só relembrar, março de 2013, 12 anos atrás, a discussão era tirar o estacionamento da Avenida Atlântica e criar uma ciclofaixa. A Auri Pavone pensou lá atrás, e hoje a discussão é ampliar essa infraestrutura. Então, a cidade, janeiro, fevereiro, março, fervendo a questão da micromobilidade, verão, nova lei, né, um incidente com a prefeita. Então, a Escola Pública de Trânsito foi para as escolas fazer palestras sobre o tema. A Câmara de Vereadores criou uma comissão especial para discutir a micromobilidade, então, a qual eu fiz participação também. Tivemos audiência pública sobre o tema,
Então, é preciso unir os esforços, executivo, legislativo, trazer a comunidade, debater, empresas que comercializam, porque o Brasil, né, temos o autopropelido, temos ciclomotor e o brasileiro criou aquele Frankenstein ali do meio, que às vezes é bicicleta, às vezes é patinete, às vezes é cicloelétrico, não tem uma definição, então fica bem complexo a gente atuar. E essa minha fala ali na audiência pública, eu trouxe 2013, nós estamos falando 12 anos atrás, né, a Avenida Atlântica é um cartão postal da nossa cidade, são 7 quilômetros. Foi tirado o estacionamento de 7 quilômetros da orla. Então, na época, o secretário de Planejamento não podia nem sair na rua, porque queriam matar ele, né? Imagine, o comércio, de frente para o mar, os restaurantes, como é que não vai ter estacionamento e agora vai ter uma ciclofaixa? Né? Estamos falando há 12 anos atrás. E hoje a discussão é aumentar, porque ela não dá conta. Né? A gente está num processo de reurbanização da orla, foi feito um trecho piloto. Esse trecho piloto já separaram uma faixa de serviço, uma faixa, uma ciclovia e uma faixa especificamente para pedestre, corrida, Cooper. E nos outros trechos, a discussão é, não, o que vocês colocaram ali já não é suficiente, nós temos que alargar mais. Temos que tirar uma faixa de carro e botar só para micromobilidade, de tanto que está sendo utilizado no município. Então, acho que são discussões que envolvem vários atores, né, no cenário para conseguir ter evolução. Em cima da lei, a gente desenvolveu, junto com a Secretaria de Planejamento, Engenharia de Tráfego, o modelo de sinalização viária para as vagas. Né? Então, vamos tirar esses equipamentos das calçadas, vamos criar um modelo de estacionamento para bicicleta e para patinete. A gente utilizou como base o CT de São Paulo, 2019, né? E aí formatamos, ajustamos dentro da nossa realidade. Você já viu patinetes e autopropelidos espalhados pela calçada atrapalhando a passagem? Pois é, isso era um problema. Agora nós temos a solução. A Prefeitura de Balneário Camboriú está ampliando as vagas exclusivas para micromobilidade. São cerca de 50 novos espaços espalhados pela cidade, perto das ciclofaixas e pontos estratégicos. Isso significa organização, segurança e mais praticidade para quem utiliza esses modais no dia a dia. Esses locais foram criados para que patinetes, autopropelidos e bicicletas tivessem um local para estacionar sem atrapalhar calçadas e vias públicas. E além disso, as empresas de aplicativos que atuam na cidade também precisam seguir essa regra, garantindo que os seus veículos estejam estacionados em locais permitidos. A mudança segue a Lei 4983 de 2025, aonde regulamentam esses modais, trazendo mais segurança e mobilidade para o nosso município. E você utiliza bicicleta, patinetes e autopropelidos? Aproveitem as novas vagas para que a cidade esteja organizada. E lembrando, os ciclomotores, que são os que têm mais de 1,30 entre eixos e 70 centímetros de largura, acima de 1000 watts, devem estacionar nas vagas exclusivas para motos. Isso é Balneário Camboriú cuidando de você. E aí, gostou da novidade? Então, é um projeto de extrema importância aqui no mapeamento. A localização das estações são estratégicas, baseado na nossa malha cicloviária. Tem uma malha cicloviária, a cidade é pequena, quem não conhece Balneário Camboriú, mas a malha cicloviária já é importante, 58 quilômetros. Falta ainda algumas interligações importantes, mas hoje não existe nenhum projeto de reurbanização ou novas vias que não contemple. Acho que é impossível pensar hoje sem ter uma ciclovia, uma ciclofaixa. Então, aqui é a distribuição na área central da cidade dessas estações de patinete e bicicleta, que no processo de credenciamento, que nós vamos lançar nos próximos dias, as operadoras vão ser obrigadas a estar nesses locais, e depois ela pode fazer o plano de implantação dela, onde achar melhor para a operação. Mas é um processo de evolução, e assim como a gente tem vagas para os carros, para as motos, para os caminhões, a gente tem que ter vaga para a micromobilidade para poder organizar o espaço público. Temos uma evolução aí também na questão de legislação. Maio, mais um decreto. Agosto, outro decreto, agora recente. Questão da idade, que é uma polêmica. A questão do uso do capacete, né? A questão das regras de fiscalização. Então, o município vem evoluindo
nessas regulamentações para poder dar embasamento para os agentes de trânsito poder fiscalizar. Segurança e micromobilidade. Nós estamos aqui em Brasília com algumas agendas, dentre elas uma audiência muito importante com o presidente da Frente Parlamentar de Trânsito, deputado federal Hugo Leal. Nós debatemos ali a importância da regulamentação do uso do autopropelido e do patinete elétrico. E essa é uma questão que precisa ser nacionalizada. E esse debate será levado por mim e pelo deputado ao Ministério dos Transportes, para que fique mais claro na resolução CONTRAN, justamente o uso desses equipamentos elétricos. Em Balneário Camboriú, vocês sabem, nós temos uma legislação e um decreto com a idade mínima de 16 anos e o uso obrigatório dos equipamentos de segurança. Nós precisamos buscar segurança jurídica para que todos os municípios possam atuar. Esse vídeo da prefeita Juliana Pavan é de 2 semanas atrás. Ela esteve em Brasília, comprando essa briga no bom sentido, que o CONTRAN precisa se mexer, né? Precisa regulamentar algumas coisas que botou na mão do município e a gente não tem toda essa questão legal de operar em alguns pontos, né? Alguns critérios bem polêmicos, como a questão da idade, a questão do uso do capacete. Então, com os decretos, a gente continua o processo de fiscalização, processo a Escola Pública de Trânsito, né, parte de comunicação via redes sociais. E aqui, datado aí de 23 de setembro, está no nosso departamento de compras, vamos lançar agora em outubro, um edital de chamamento público para credenciamento das empresas, tanto de patinete como de bicicleta. E aí, em Santa Catarina, tem Florianópolis só, que tem credenciamento, cobra um valor de uso de espaço público de R$ 8,00 por equipamento. Eu considero um valor muito abaixo de quanto vale o espaço público para essas empresas de compartilhamento, que acabam que não recolhem nem ISS, né, porque é aluguel de bens móveis, não tem tributação de ISS. Então, elas vêm, exploram o município e não deixam receita para o município. E, em cima disso, baseado naquelas vagas que a gente criou em solo, de vaga de patinete e bicicleta, eu usei a lei do rotativo, né, a tarifa do rotativo, para fazer uma projeção e um valor de outorga. Então, cada vaga daquela, se eu deixar um veículo parado o mês inteiro lá, me dá R$ 1.460. Então, cada vaga daquela de patinete, como tem 50 na cidade, eu vou cobrar da empresa 50 vezes R$ 1.460 por mês. Então, a gente tem uma expectativa aí de 2 empresas de patinete serem credenciadas, que nos procuraram, uma de bicicleta. Nós temos uma arrecadação prevista aí em 12 meses de R$ 1,5 milhão. Então, é mais uma fonte de receita para o município. Para utilizar o quê? Na educação, né, na questão de infraestrutura. A gente tem na autarquia um fundo municipal de trânsito, então esse dinheiro vai para o fundo e ser revertido nessa utilização. E aqui eu trago uma imagem para finalizar. Comecei lá com o Walk Machine, e agora eu trouxe esse modelo, que é um modelo russo. E aí, é um ciclomotor, é um patinete, é uma bicicleta, né, é algo disruptivo, design moderno. Então, a discussão nunca vai ter fim. Então, a gente precisa estar sempre evoluindo, discutindo, criando normas, e é um caminho sem volta, né? Eu vejo como a micromobilidade um caminho sem volta. Fizemos um projeto lá em Itajaí, na Marcos Conder, que é a principal avenida da cidade, tinha 2 pistas num sentido, 2 pistas no outro, calçadas estreitas, corredor de árvores no meio. Sim, nós tiramos mais de 100 árvores no meio da avenida. E aí, nós não podíamos nem sair da rua, né? Acabaram com as árvores da avenida. Se não dá mais espaço para o carro, eu falei, não, nós vamos redistribuir o espaço. Nós botamos as árvores, plantamos na lateral, onde tinha que fazer sombra, né, para o pedestre, para o usuário, criamos a ciclofaixa, criamos o corredor exclusivo de ônibus. Essa avenida vai ser inaugurada agora, nesse próximo mês, pela nova gestão. Então, assim, redistribuir espaço é importante. Qualquer obra ou requalificação tem que considerar a micromobilidade. E eu senti na prática, né, comprando patinete, usando no dia a dia, se a gente não tem pelo menos uma ciclofaixa, é perigoso. É muito perigoso para utilizar a micromobilidade. Então, acho que a infraestrutura é bem importante. Então, deixo essa imagem aí disruptiva para a gente refletir um pouco. Era isso que eu tinha para passar para vocês aí sobre a micromobilidade e minhas experiências. Estou à disposição para perguntas. Aqui, temos uma pergunta aqui, Samir.
Bom dia a todos. Parabéns pela palestra. Eu sou diretor de fiscalização de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana daqui da cidade de Foz do Iguaçu e estamos, nossa equipe, trabalhando na lei de micromobilidade municipal. Nos inspiramos, entre outras, no exemplo de Camboriú, de Balneário Camboriú. E aí eu pergunto o seguinte, em relação à vossa lei, como vocês trataram da questão das penalidades e da questão recente aí da regulamentação para 16 anos, que nos nossos estudos foram as partes mais espinhosas, Nós estamos colocando na nossa lei obrigatoriedade do uso de capacete, no mínimo capacete ciclista, idade mínima de 16 anos e limitação de velocidade das vias utilizadas. Então, pergunto se tem alguma posição sobre essas questões, por favor. A questão da idade é a mais, como você falou, espinhosa mesmo, E eu acho que é o enfrentamento que a gente tem que encarar de frente, E ali o vídeo da prefeita nos mostra, aí 2 semanas atrás, indo a Brasília, porque eu preciso ter apoio e embasamento jurídico para poder manter isso. Tem questionamentos, com certeza. Tem outros municípios de Santa Catarina que têm trabalhado isso, Brusque, que é uma cidade vizinha ali também, porque a legislação não nos permite, mas acho que é buscar o enfrentamento, botar na prática, enfrentar esses questionamentos. Questão de fiscalização, a gente tem atuado mais de forma educacional, removido alguns equipamentos ao pátio, está saindo uma instrução normativa agora sobre os valores das infrações, com base no que diz o Código de Trânsito, leve, média, grave, transformando isso aí numa proporção financeira um pouco menor, para a micromobilidade, mas usando mais ou menos aquela divisão que já existe na legislação. Mas é o caminho mais espinhoso para a gente poder resolver essa questão de infrações e idade. Só retomando a questão, sobre a cobrança das multas, já que o Código de Trânsito se baseia todo na placa, no registro, no RENAVAN, no registro. Como é que vocês pensam em operacionalizar essa questão da cobrança das multas, já que não tem como vincular uma placa, porque os veículos não têm registro? Os nossos agentes de trânsito ele tem poder de postura, legalmente. Então, pelo Código de Postura do município, no CPF da pessoa, aí a gente consegue fazer a aplicação da penalidade. Tá? Bom dia. Só uma pergunta. Vocês limitaram a 2, no máximo, o número de pessoas usando o patinete na mesma viagem, ou só pode um utilizar? Porque eu estou lá no Rio, a gente vê mais, o pessoal leva 2 no patinete, Exatamente. O patinete realmente é individual, e a fiscalização é justamente para esse cumprimento, tanto seja ele particular ou de empresa de compartilhamento. Então, teve ações que pegou de uma empresa de compartilhamento, fazendo uma viagem com 2 pessoas, ou você desce e deixa uma pessoa, ou você vai ser obrigatório a encerrar a viagem, porque até nas empresas de compartilhamento é proibido 2. Já nos ciclomotores, naquele misto que a gente fala, o ciclo elétrico, que tem lugar para 2, que é o desafio, que a legislação não cobre aquele meio termo. Mas a gente tem feito nas fiscalizações essa questão do uso individual. Nas experiências em Itajaí, lá quando a gente autorizou a primeira empresa, primeiro dia era cadeira de praia, isopor, sentado em cima. O brasileiro dá um jeitinho para tudo. Queria que você desse uma esclarecida para nós com relação ao impacto que teve, principalmente o patinete, na questão do trânsito dos veículos. O que influenciou, o que impactou e como que vocês estão lidando com isso? Nós tivemos 2 incidentes recentemente.
um atropelamento em cima da faixa de segurança, a criança atravessando com o patinete desmontado, como deve ser, e uma moto passou na faixa e atropelou, foi um acidente bem grave. E aí eu volto àquela questão da escola pública de trânsito. Então, desde janeiro, em todas as escolas públicas, privadas, trabalho de conscientização. E a gente tem uma infraestrutura cicloviária boa, né, no município. Faltam algumas conexões, mas o desafio mesmo é desses equipamentos, volto a repetir, que não são classificados nem como autopropelido, nem como ciclomotor, são aquele meio termo. E aí fica na dúvida, né? Tá, eu tenho que andar no bordo direito, eu tenho que andar na ciclo, onde eu posso, onde eu não posso. Então, é o trabalho de educação, de fiscalização, que acho que todos os municípios que têm esse tipo de serviço têm enfrentado. Mais alguém? Estou à disposição aí também o meu contato, e algum município que tiver interesse a implementar a micromobilidade, estou à disposição, né? Como eu venho operando esses 5 anos aí, tenho relacionamento também com as empresas que buscam implementar, que buscam desenvolver. Eu acho que o caminho é botar a experiência, coletar dados. Eu tenho dados aí de 3 anos nas 2 cidades, de viagem, deslocamentos. Então, em cima disso, a gente consegue também formatar um modelo de credenciamento, de quantificar quanto que eu vou liberar na cidade, quanto é positivo, ou quanto é exagero de equipamentos. Então, acho que a prática é botar o desafio, enfrentar os questionamentos e regulamentar, e depois melhorar a regulamentação. É um caminho de construção contínua. Tá bom? Obrigado.